O ex-presidente Lula, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto, vão apostar em estratégias diferentes para tentar atrair o voto útil de eleitores de Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB. Gente, a partir de agora a gente vai ouvir muito esse termo, voto útil, né? Com o objetivo de eleger Lula já no dia 2 de outubro, do primeiro turno, a campanha petista tem se empenhado em tentar antecipar os votos daqueles eleitores que, em um eventual segundo turno contra Bolsonaro, optariam por Lula. Para isso, a campanha pretende usar a defesa da democracia na tentativa de convencer o maior número de eleitores. Bolsonaro, por outro lado, tenta antecipar o voto estratégico dos que preferem ele a Lula, adotando uma postura considerada mais moderada. Para o segundo colocado nas pesquisas, agregar votos estratégicos de outros candidatos não altera uma eventual ida ao segundo turno, já que para levar a eleição do dia 30 de outubro, basta que o primeiro colocado não tenha mais de 50% dos votos válidos, ou melhor, tenha mais de 50% dos votos válidos. Vamos seguir falando sobre esse assunto. Teve pesquisa da Datafolha saindo ontem. Integrantes das campanhas de Lula e Bolsonaro defendem, a partir de agora, foco total nos estados do Sudeste. Então, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa informação foi confirmada pelo nosso analista Leandro Rezende. Segundo a apuração dele, o argumento é o mesmo, de que os três estados concentram, a gente sabe, os maiores colégios eleitorais do país, só que tem diferenças aí de estratégia. Bolsonaro tentando resgatar o sentimento antipetista presente principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lembrando que nos dois estados, em 2018, Bolsonaro ganhou com 36 pontos percentuais de vantagem em São Paulo. No Rio, a distância foi de 45 pontos. Então, a tentativa, nesse sentido, nessa reta final, é resgatar o eleitor da eleição anterior, lá de 2018. Vamos seguir falando sobre isso depois dos resultados da pesquisa Datafolha de hoje. Quais serão as estratégias usadas pelas campanhas? Estou aqui com meu amigo Gustavo Uribe, nosso analista em Brasília. Oi, Uribe, bem-vindo, boa tarde. Bom estar aqui contigo no Visão hoje. Como é que ficam, então, as campanhas, tanto de Lula e Bolsonaro nessas últimas semanas, antes do primeiro turno? A gente falou bastante sobre a estabilidade das pesquisas. Ontem o Datafolha dentro da margem de erro, o ex-presidente Lula com os mesmos 45%, Bolsonaro oscilando um pouquinho para baixo. Mas quais vão ser aí as principais diferenças estratégicas nessa reta final? Boa tarde, minha amiga Roberta. Boa tarde a todos que assistem ao Visão CNN. Voto útil é como quando a gente vai na casa de uma visita e tem fome e não quer pedir comida. Então pede, eu quero um cafezinho, uma aguinha e espera que venha um bolinho de laranja junto. Não se pode pedir voto útil diretamente. Essa é uma avaliação da própria campanha petista. Quando você pede diretamente o voto útil, você acaba deixando o eleitor ter um pouco mais de rejeição ao seu pedido e mais, queimando pontes com eventuais apoios no segundo turno. No caso de Lula, seja com Ciro, seja com Simone. Então a estratégia de Luiz Inácio Lula da Silva será pelo voto útil, mas sem a partir de agora verbalizar tanto que quer o voto útil. O foco de Lula deve ser em dois públicos, tanto o eleitorado evangélico, onde ele conseguiu diminuir a vantagem sobre Bolsonaro, que ainda tem uma vantagem grande em relação a esse eleitorado, e para isso, o Leandro Rezende também trouxe a informação, Lula vai pelo menos uma vez ao Rio de Janeiro num evento com o Eduardo Paes e há a possibilidade dele ir de novo em um encontro com pastores evangélicos e também com o eleitorado jovem. Por que o eleitorado jovem, Roberta? As últimas pesquisas, a Genial Quest principalmente, apontou uma oscilação negativa de Lula com o eleitorado de 16 a 34 anos, de 35 para 32. Era um eleitorado que estava mais junto a Lula e é um eleitorado de Ciro Gomes. Ciro Gomes apresenta entre esse eleitorado cerca de 6% das intenções de voto. Quando você vai no eleitorado mais velho, Ciro Gomes oscila entre 2 e 3. Então, conseguir o eleitorado jovem é tirar o eleitorado de Ciro Gomes para que você consiga ter o voto útil. Essa é a estratégia central, então, de Luiz Inácio Lula da Silva. De Jair Bolsonaro é tentar empurrar a campanha para o segundo turno. E como fazer isso? Tentar aumentar a rejeição a Luiz Inácio Lula da Silva. E a estratégia não é tentar tirar voto de Lula para vir para Bolsonaro. Não, é tirar voto de Lula para que esse voto vá para indecisos, para que esse voto vá para Simone Tebet ou Ciro Gomes. E como?
lembrar dos escândalos de corrupção da era do PT. Ontem, Jair Bolsonaro colocou nos palanques eletrônicos uma propaganda relembrando da prisão de Lula, dizendo que foi anulada, por exemplo, a condenação dele, mas que isso não significa que ele foi inocentado, mas que hoje ele é inocente porque não há mais as condenações contra ele, e lembrando de algumas figuras da gestão petista, como Antônio Palocci, por exemplo, ex-ministro da Fazenda. Então, a campanha de Jair Bolsonaro vai para a guerra e Lula tenta flertar com evangélicos e jovens. Quai, seu app de vídeos curtos.